Qual é a grande diferença que o senhor vê? O senhor assumiu a Fazenda no governo Temer num dos momentos mais dramáticos da economia brasileira na história recente. E foi justamente em função daquele momento que o senhor trabalhou nesse arcabouço fiscal que vinha sendo sustentado e vinha sendo executado até agora. Claro que no meio do caminho tivemos pandemia, muita coisa aconteceu. Qual é a grande diferença que o senhor vê do ponto de vista de contexto nacional e internacional em relação a quando o senhor foi ministro? Qual é a grande diferença? Se existem similitudes? Como é que o senhor compara esses dois momentos? Olha, são momentos bastante diferentes, né? Naquele momento, nós estávamos vivendo uma recessão. Sim. Eu assumi o Ministério da Fazenda em maio de 2016. Nos 12 meses anteriores, isso é, de junho de 15 até junho de 16, o PIB brasileiro caiu 5,2%. O que é uma das maiores quedas da história do Brasil, talvez a maior. Alguma questão aí para ver aí as medidas durante a depressão de 29. Mas foi uma das maiores quedas, talvez a maior queda aí, quase um século. E uma das maiores quedas também da história recente da humanidade de um país que não estava em guerra. O país que está em guerra é outra coisa. Bombardeia fábrica, bombardeia unidade de produção via transporte, é diferente. Aí pode cair 20%, 30%, 50%. Agora não. O país está crescendo um pouco. Tá? O país está numa situação fiscal delicada, que esse governo assume nesse momento, mas está crescendo um pouco, não está em recessão, não está em uma queda forte, etc. Nível de confiança na economia não é alto, mas é razoável. Naquela época tinha caído fortemente durante 5 anos e começou a crescer no momento em que nós assumimos. Em resumo, este é o quadro. Entendeu? Essa é a situação. Tem um outro dado que precisa tomar cuidado, é o fato de que a economia mundial está entrando, ou está já num período difícil. Quer dizer, os resultados da pandemia, as diversas desorganizações das cadeias de produção, tudo isso levou ao aumento da inflação. Os bancos centrais estão combatendo essa inflação, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, ou em muitos emergentes, e tudo isso leva, de um lado, os juros elevados no mundo em geral, atividade econômica tendendo a cair e também com problemas nas cadeias de produção que estão sendo normalizadas gradualmente. Em resumo, esse é o quadro e é o quadro comparativo. Bom, estamos em uma situação um pouco mais desconfortável, o que talvez leve, né, todo esse debate para uma reformulação da política fiscal. Rodrigo, fica à vontade de entrar aí e participar da conversa, tá? Vamos lá, então. Cordial bom dia. Muito obrigado, ministro, por receber a gente aí, por falar com a gente um pouquinho. Eu queria começar tentando ter uma opinião um pouco mais incisiva aí sobre esse plano apresentado agora pelo Haddad aí recentemente, esse plano econômico, porque o senhor destacou aí que existe uma preocupação com as despesas e no plano, pelo menos esse primeira parte do plano, as despesas ainda têm uma expectativa aí de queda, de corte de uns 50 bi, mas ninguém consegue... De queda de um corte de 50 bi, mais ou menos, nas despesas. Despesa, você está falando. Isso, exatamente. Mas ninguém consegue colocar muito a mão onde é que é esse corte, né? A ministra Tebet falava de revisão de programas, eles devem fazer um recadastramento do Bolsa Família, e isso deve diminuir um pouco esse custo, mas
ainda é pouco, né, aparentemente. Eu queria a opinião do senhor sobre isso, sobre como é que essa parte das despesas estão sendo enfrentadas agora. Ronaldo, duas coisas. Número um, eu não me preocupa tanto o fato de que o plano ainda não está detalhado, tá certo? Porque é normal. Você lança um plano, uma meta de contenção de despesas, uma meta de corte de despesas, e existe agora todo um trabalho de detalhamento disso, como você mencionou, a questão aí do que está propondo a fazer a Simone Tebet, por exemplo, na área dela. Então, isso é normal. Este processo não me preocupa tanto. Eu não esperaria que na divulgação das medidas gerais, né, já houvesse todo o detalhamento, etc. E tal. Isso demanda um certo tempo. O importante é que se faça. Isto é, nós tenhamos aí, de fato, esse corte de despesas nessas dimensões efetivo e sustentável. Isso é muito importante. Existe espaço para isso. Né? Em São Paulo, nós fizemos uma reforma administrativa que gerou um saldo muito grande, né? Considerando-se a proporção dos orçamentos do Estado e do governo federal. Aqui nós exportamos não só as despesas, etc. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Agora, do tipo de coisa que foi feita aqui, pode ser feita pelo governo federal. Só para dar um exemplo. Há cerca de 10 anos atrás, ou pouco menos, foi feita uma empresa para construir um trem-bala do Rio de Janeiro a São Paulo. E esse trem ia subir aí a serra a 300 km por hora, etc., e vir para São Paulo. E foi constituída uma empresa para isso, até aí tudo bem. Construiu uma empresa, está lá, para fazer esse planejamento, organizar, fazer as licitações, etc. Tudo bem. Se provou esse projeto inviável, tá? Economicamente inviável. Então, até aí, normal. O que aconteceu? No entanto, a empresa continua lá, com orçamento, com pessoal, com despesas, etc, etc. Então, esse é o tipo de despesa que pode ser cortado. Mas analisar aí o tipo de empresa que pode ser fechada, o tipo de benefício que pode ser cortado, seja benefícios dados para alguns tipos de funções, seja, por exemplo, contratos, né? Contratos de prestação de serviços, estou falando já exatamente da revisão de contratos, né? A própria Simone Tebet mencionou isso. Então, tudo isso é parte do processo. E vamos em frente, e não tem dúvida. É curioso. Oi? É curioso porque nesse anúncio do pacote que foi feito pelo Haddad, ele não fala de reforma administrativa, né? Ele não quer o que seria uma coisa, vamos dizer assim, já de cara, né? Ao contrário, né? Quando você tem uma ampliação, inclusive, do gasto com 37 ministérios, e ele também não fala em relação a privatizações, e o Lula já tinha deixado claro que não vai haver. Os primeiros decretos dele foram no sentido de proibir a privatização de uma série de empresas, apesar dele ter recuado um pouquinho ali na conversa com o Tarcísio, ter dado uma sinalização diferente. Esse tipo de enxugamento da máquina, ele é fundamental, mas a gente não ouviu, eu não sei se o Rodrigo ouviu, mas eu não ouvi o Haddad falando em enxugamento da máquina. Então, assim, fica realmente difícil saber de onde eles vão, aonde eles vão cortar esses 50 bi, né? Bom, esse é o trabalho exatamente da equipe do governo. Estão lá para isso. Estão lá para trabalhar, tá certo? E vim
E agora, sim, trabalhar nesses detalhes, independente de chamar isso de reforma administrativa ou não, isso aí é uma questão meramente de apresentação, mas, de fato, o importante aí é que se faça exatamente esse corte de despesa. Independente de chamar de enxugamento da máquina ou reforma administrativa ou não. Faça-se o corte. Vamos ver exatamente onde é que vem esse corte antes de estarmos aqui achando que não vai ser isso ou não vai ser aquilo. Ou vai. Um corte de despesas é necessário e positivo. Espero que venha. Vamos olhar a hora que estiver detalhado.